o assédio, tudo começava de forma muito sutil. Ah, deixa eu ver se já está nascendo seio, aí botava a mão. Ah, deixa eu ver se já está nascendo pelinhos lá embaixo, botava a mão. Tudo assim. E é uma coisa tão asquerosa, que é uma parte bem... Essa parte eu já escrevi, te confesso que foi assim, bem repulsivo, que tem umas meninas na casa que elas foram assediadas pelo pastor Anderson numa época em que elas não tinham sexualidade desenvolvidas, que aí elas começaram a desenvolver a sexualidade ali 11, 10, dependendo da menina, 10, 11, 12 anos, e ele perpetuava esse assédio e elas criou-se uma confusão na cabeça delas que sexo era aquilo. Tem uma que se apaixonou pelo pastor com 12, 13 anos. Ela só veio virar a chave, aliás, desvirar a chave, quando um coleguinha lá fora da casa começou a paquerar. Ela disse, não, eu sou comprometida. Aí foi que ela viu que aquilo não era... Que ela sabe a pessoa se envolver sexualmente com o abusador, porque para ela toda a referência que ela tem de sexo é aquilo? Até um negócio que eu ia te perguntar. Os casos que eu já trabalhei de imperícia, de testemunho de suspeita de abuso sexual infantil, eu já tive que ver vídeo assim, material de 1 hora, somando tudo, né, da criança detalhando o abuso. E assim, o meu trabalho eu observo o testemunho, coloco alguns pontos ali, busco umas referências científicas para sustentar meus pontos, fecho meu parecer técnico, mando para o advogado e eu nunca mais mexo naquilo. Vou trabalhar no máximo, assim, 1 hora de conteúdo só. Então, pro chinês, uma cultura que tem 5.000 anos, que tem Estado estabelecido há 3.000 anos. Para eles, esses últimos 200 anos, praticamente, é o que eles chamam de a grande humilhação. Um tropeço no caminho. É mesmo? Eles olham para o Ocidente e falam, nós fomos humilhados por esse Ocidente. E na cultura chinesa, ter a integridade territorial é fundamental para manter a cultura chinesa. Com um detalhe, os ideogramas que formam, né, no que nós chamamos China, é o grande império do meio. Então eles sempre se viram superiores aos outros. E pro chinês médio, ou seja, sabe que a gente brinca, né, o Homer Simpson, que é o average American, pro chinês médio, Taiwan é parte da China e só está separada por causa desses ocidentais branquelos. Então tem que fazer parte da China. Quando em 95 teve a eleição do primeiro presidente diretamente eleito em Taiwan, ele foi convidado pela Universidade de Cornell, onde ele fez a graduação dele, para fazer uma palestra da experiência democrática em Taiwan. O governo chinês falou, não. O presidente Clinton, na época, não quis dar o visto, para não provocar uma crise com a China. O Congresso americano, os dois partidos pressionaram Clinton para dar esse visto. Acabou dando, ele fez um discurso metendo o pau na China. A China ficou tão puta da vida que fez o quê? Um exercício militar quase do tamanho desse que está acontecendo hoje. Foi o maior exercício militar. O Clinton, para dar a resposta, fez o quê? Mandou 2 grupos de batalha, cada um capitaneado por um porta-aviões classe Nimitz, que é o maior que existe. Cada um desses transporta 80 aeronaves, para passar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan tem 160 quilômetros de largura. Resumindo, cada porta-aviões desse tem um poder de fogo que cria uma bolha de exclusão, ou seja, nada entra, de 300 quilômetros. Dentro do comportamento humano, não é uma diferença qualitativa, e sim quantitativa. Então, assim, querer se masturbar, querer fazer sexo, está tudo normal. A questão é quando isso começa a tomar um campo da tua vida, um tempo da tua vida, que começa a prejudicar as outras áreas. Começa a prejudicar o teu trabalho, começa a prejudicar a tua vida social, começa a prejudicar a tua vida familiar. Esse é o grande divisor de águas, para a gente dizer está exagerado ou não está exagerado. É quando você começa a chegar atrasado meia hora nas coisas, que é aquele tempinho seu, né, Helene? Que o cara já calcula uma meia hora aquela passadinha no banho, exatamente. Um pouquinho além da hora. Ou então é quando você começa, por exemplo, eu tive um paciente que ele, e está aí nesse caso também, ele começa a acessar os sites de pornografia no trabalho. E tem um dia que vaza. Claro, mas cedo ou mais tarde vai vazar. Isso foi há uns 6 anos atrás. A política das empresas não era tão fechada ainda em relação a isso.
E vazou, e foi um escândalo, assim. E é tão interessante que no final ele fica tão apavorado com gente, né, que possa denegrir a imagem dele, que ele compra uma boneca inflável, extremamente com pele. Realista e tal. Realista, e se tranca e começa a se divertir com ela, né? Mas assim, não deu muito certo. Mas aqui no livro você tratou de um casal. Tem esse do cara que vazava, e teve um casal que eles tinham umas fantasias sexuais, que era sempre, tipo assim, tinha aqui nas sexy shop, mas para pegar o vendedor ou a vendedora, para fazer sexo a três, Entendi. homenagem. Exatamente. E aí aquilo vai indo naquela brincadeira, e eles não conseguem mais fazer sexo mamãe e papai, feijão com arroz. E aí chega um ponto que ela... A mulher acaba se apaixonando por uma das vendedoras do sexy shopping, dá um golpe no cara, fogem, e o cara fica bem mal. Puta ginecoendócrino, fudido. E assim, gente boa pra caralho, mas cobrava. Como todo professor da Escola Paulista de Medicina. E aí, cara, eu vou atender uma paciente, coisa de ginecoendócrino. E aí a moça... eu faço com a consulta, olha, assim, precisa disso. Aí a moça fala, doutor, aproveitando, eu tô com uma dor aqui embaixo. Eu falei, tá bom, então me conta um pouquinho. E colhi a anamnese dela, colhi a história. Como diz Antônio Carlos Lopes, né, se você não sabe na história o que seu paciente tem, 20% de você descobrir depois. Sempre faça história, o diagnóstico está na história. Cara, eu já tava tremendo já, falei, puta, eu sou um burro, eu não vou conseguir falar para Paulo Feldner o que essa pessoa tem. Ele vai me achar um merda. Aí eu peguei e falei assim, minha senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou examinar a senhora, e aí eu vou conseguir definir o que está acontecendo. Ela se posicionou na cadeira ginecológica, e eu fui fazer o toque nela, e cara, eu senti uma coisa assim, uma pontinha. Apertei de novo, uma pontinha. Falei, alguma coisa está errada. Eu fui lá e belisquei a pontinha. Doeu, ela nem senti. Aí eu peguei uma pinça que chama Posi, que é uma pinça que é comprida assim, como uma tesoura, só que ela não corta, são duas hastes, e na frente ela tem um gancho que faz isso daqui. Porque imagina, ela é um gancho para pegar e puxar. Uhum. Posicionei, clipei e puxei. E veio um pedaço de carne que eu abri numa cuba-rim. E dentro tinha um papelzinho escrito com bique, Jefferson. Caralho. Como é que é, velho? Ela fez um feitiço ali, né? Ela fez um feitiço, ela pegou... E aí ela... Falei, minha senhora, o que é isso daqui? Ah, será que é essa simpatia? Eu falei, que simpatia é essa? Não, doutora, a gente pega um bife de alcatra, escreve o nome da Pelo menos pessoa era querida. carne de primeira, né? Escreve o nome da pessoa querida, né? Dobra, coloca dentro... É que era uma pessoa querida, né? Imagina se fosse uma pessoa não querida, né? Onde que ela ia colocar esse bife? Mas, enfim, coloca o bife dentro desses 7 dias. No 7º dia, ela tira o bife, frita pra pessoa, que a pessoa ela fica apaixonada. Não! Vai querer casar com ela. Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa que a gente tem hoje, é o principal tipo de demência. O que significa isso? Ocorre morte de neurônios no cérebro. Mas isso é normal. Uma pessoa, todas as pessoas têm neurônios morrendo constantemente durante a vida. É normal isso. Você tem perda neuronal, só que no Alzheimer existe uma aceleração. Porque é verdade que o pessoal fala, por exemplo, maconha mata neurônio? Maconha não mata neurônio. O que mata neurônio? Estresse. Ah, é? Estresse mata neurônio. E estresse mata neurônio dopaminérgico. Hoje, estresse... Não o estresse tipo, tô puto, não sei o quê. Não, o estresse... todo dia, velho. Todo dia o cara acorda meio assustado, Sim. aí come, bem ansioso comendo, aí não consegue relaxar. Daí quando se percebe, tá tenso. Você que tá aí me assistindo, aqui ó, presta atenção. Às vezes no meio do dia a pessoa tá meio tensa, tipo, daí ela relaxa. Ela lembra e relaxa. Esse estresse crônico é o principal fator de risco para desenvolver depressão hoje. É um sentido ambíguo o nome do livro, A Destruição, porque se a gente não produzir, a gente vai virar uma Venezuela. Então, o sentido ambíguo número 1, né? O primeiro sentido é o marxismo cultural vai destruir a nossa nação. Ele foi programado para isso. Mas define o que é o marxismo cultural. É o seguinte, começou tudo com um cara chamado Karl Marx. Eu estudei em escola pública, a gente tem que ser fã dele, é obrigatório, os professores fazem você idolatrar o cara. Karl Marx tinha uma revolta, o pai dele era judeu. E ele revoltou com essa parada de religião e pau, e agora eu vou ficar contra meu pai. E o bicho era um gigolosão.
terrível, improdutivo. O cara nem tomava banho. Até viadão ele é, meio viado. Aí eu já não sei. É viadão. Aí ele encontrou um cara chamado Engels. Os caras escreveram o Manifesto Comunista. E lá o cara fala o seguinte: primeira relação proletariado é o casamento, para destruir nação. Ele queria atacar o pai dele. Então, o trabalho é isso. Aí ele fez uma doideira. Tentar aplicar o modelo do Karl Marx não funciona. Pelo menos uns 200 milhões de pessoas já morreram no mundo por causa de Lenin, Stalin, o Exército Vermelho. Só que aí lá na Alemanha, um cara chamado Antônio Gramsci, ele foi pra cadeia. Inclusive foi um cara que botou ele pra correr, chama Hitler. Hitler falou: você é o cão. Imagina o Hitler, que é o cão, mandando outro cão correr. E esse cara ficou na cadeia e escreveu 6 ou 7 livros. Ficou na Itália, preso na Itália. Isso. Foi o Hitler que mandou ele correr. Depois ele foi lá pros Estados Unidos. Ficou preso também nos Estados Unidos. Que aconteceu? Ele era italiano. Fez escola de Frankfurt. Isso. 1920. O que aconteceu? Eles falaram: a gente não consegue tomar a ideologia das pessoas na força. Porque no que construíram no comunismo... Porque o trabalhador tá começando a consumir as paradas e falou: não quero mais essa guerra, eu tô gostando disso. Os caras perceberam que o proletariado, quando tomava uma posição de poder, ele se tornava tão opressor quanto a burguesia. Agora é o seguinte, o que os caras queriam? Eles queriam fazer o seguinte: a gente tem que tirar seu patrimônio, você tem 2 casas, então nós vamos tirar uma sua. Só que é o seguinte, tinha um cara lá que era homem, o pai da família. Aí eles falaram: mano, esse aqui é importante todo mundo saber, que tá ouvindo a gente aí, gosta de mim ou não. Vamos pegar o pai de família e vamos tirar ele. Tirar como assim? Matar pra tomar o bem. Primeiro ataque é sobre bens. O pai de família não deixou. Então agora nós vamos atacar o casamento. O cara não deixou. O cara dava a vida pela família. Então vamos fazer o seguinte: o único cara que atrapalha tudo é o pai. Então a figura central de destruição cultural é o homem. Aí o que aconteceu? Eu vou te dar um dado. Você que gosta de gravar vídeo todo dia, andando no carro, bora junto no presídio, na porta de um presídio em agosto, Dia dos Pais. Dia das Mães, tiver 1000 presidiários lá, tem 800 mães na porta no Dia das Mães. No Dia dos Pais, de 1000 presidiários, tem 10 pais lá na porta. A gente tem um problema de paternidade da nação gigante. Isso é fruto do marxismo, só que ninguém vê, é cultural. O que eles falaram? Não vamos tomar nada na força. Nós vamos tomar na cultura e vai levar décadas. Você vê fala do Lula falando: nós não implantamos aquilo que a gente começou aqui nessa nação. Aí volta lá no Foro de São Paulo. Quando você vai ver, tem 130 agremiações políticas que colocar na cabeça. É a tomada das escolas, é a tomada dos Os caras estão tomando tudo. É isso aí. Aí o segundo sentido do livro que eu escrevi tem como destruir essa praga. Liberdade é o nome do antídoto. Que coisa boa, né? Mano, era meu sonho. O Gugu entrar em casa no que ia reformar. O Gugu era bom nesse sentido. Porque o Gugu, ele ia na sua casa e falava: vou reformar a sua casa. A pessoa: ai, que bom. Agora o Luciano Huck vai lá, ele fala: eu vou reformar a sua casa se você se vestir de Elvis Presley, pulando de paraquedas, nadando na piscina de jacaré, de crocodilo, acertar o travessão. Você não precisa fazer nada, né? Fazer um Bhaskara e fazer uma harmonização facial no dentista. Vamos ver se você vai sobreviver. Aí é duro. Esse menino ri de tudo, né? Ele é riso frouxo. Eu dou. Menino bom. Porque o Gugu era mó de boa, né? Vamos reformar, vem cá. Já era. Gente, peraí, vamos reformar a casa. Vem aqui o gatinho da Zaélia. O gatinho da Zaélia vinha. Dava um ano de cesta básica. Um ano de cesta básica com deixava móveis. A família estruturada. Agora o Luciano Huck é mais sádico. Ó, nós vamos reformar. Mas vamos ter que... Qual dos seus filhos você quer vender? Esse menorzinho é nosso. Faz um cover aí do Wesley Safadão. Vamos botar uma peruca na sua mãe. Na sua mãe. Conhecimentos gerais. Nós vamos arrancar um dedo do seu, vamos ver se você sobrevive. É sempre assim. Mas é tudo de boa. Na TV ao vivo. Na TV ao vivo. Gugu é mais caridoso. Era mais caridoso. Porra, que saudade do Gugu, hein, cara. O Gugu eu acho que é o melhor... Não sei se é melhor que o Gilberto Barros. Mas... melhor apresentador. Você sente muito saudade do Gugu? Sinto. Por isso que eu e o Gão combinamos. E o Gugu vem. Aí nós traz os ossos do Gugu aqui pra você. Nós desenterramos o Gugu. Muito bom. Esse é o pior arquivo confidencial do mundo, né? Você pega uma pessoa falecida, fala: você tem muita saudade da sua mãe? Sinto muita falta da minha mãe. Então nós exumamos ela aqui, ó. Pá!
pá, joga os ossos na... Ai, mãezinha! Eu não posso ter programa de televisão, tá? Se você tivesse um programa, esse seria um quadro. Eu não posso ter programa de TV por causa disso. Jogava uma caixa de osso. Nós exumamos a sua mãe agora. Você quer conhecer sua mãe? Tá aqui! Numa caixa! Vai, faz um TikTok com ela aí, vai. Caralho! Mandar um grande abraço e vamos se amar eternamente. O Lula, por exemplo, eu não tenho uma boa história. Eu fui amigo dele 10 anos. Assim, com certa intimidade. Na casa dele, na minha, coisa. Até um dia que ele me propôs uma coisa muito ruim. Muito indigna e criminosa. Propôs para mim com uma testemunha ao lado. Eu tenho a testemunha. E eu fiquei chocado. Falei, cara, você era esperança. Ele não tinha sido nem eleito ainda. Você era esperança do Brasil, de um Brasil sem isso. E você me fala isso. Você não põe a mão para fazer, mas você quer que os amigos façam por você? Eu não faço isso. Nem se o meu pai pedisse, eu faria. Eu tenho um pai superior, uma consciência maior, não quero. Aí ele foi embora, eu fiquei triste a beça, a gente foi se falando cada vez menos. Aí quando aconteceu a prisão dele, eu lamentei muito, porque eu achei que por aquelas causas alegadas ele não merecia uma prisão. Se a pessoa começa a lhe impedir muito de ser você... mas vamos pelo começo, vamos mais simples. Um relacionamento abusivo, ele fica fácil de ver quando ele já está no final. O problema é que ele não começa no final. Não começa com um soco. Ele não, porque senão nem começaria. Claro. Né? Eu estou conhecendo uma pessoa, a pessoa me dá um murro, não vou ficar com essa pessoa. Né? Mas aí começa assim. Eu não gosto que você use essa roupa. Você não podia trocar? Aquelas amigas que você não são muito boas, né? Não, mas e para essas coisas que você gosta? Vamos para aquelas que eu gosto. Ou seja, o seu desejo começa a ser neutralizado e desconsiderado. O que você quer, o que você sente, o que você gosta, não importa. Você precisa fazer o que eu acho que é para ser feito. Aí, dali a pouco, o tom de voz aumenta. Numa briga, aí eu já falo mais alto. E aí você já ainda não entendeu que você está no relacionamento abusivo, mas já é. Aí daqui a pouco, dá a voz mais alta, na próxima briga, isso na próxima no decorrer de um tempo, né? Aí ele já lhe chama de imbecil, de burra, de alguma coisa assim. E você não está vendo a progressão da coisa. Depois vem um empurrão, e no final das contas ele lhe mata, né? Então... relacionamento abusivo é para matar no começo, enquanto o bicho ainda está pequeno. Porque depois que o bicho cresce, fica mais difícil. Então, se você observa que alguém começa a neutralizar todas as suas falas, a neutralizar todos os seus desejos, a determinar o que pode e o que não pode. Não, crossfit você não pode fazer, porque crossfit é um negócio com muita proximidade corporal, não quero, né, mulher minha, ou homem, também não quero, já vi mulher que não quer homem no crossfit. Ou no futebol, ou onde o diabo for. Pera lá. Não é essa a função de um relacionamento. A função de um relacionamento não é amarrar âncoras no meu pé. É pregar asas nas minhas costas. Se um relacionamento não coloca asas nas minhas costas e me faz voar ainda mais alto... saia disso. Esse negócio de estar amarrando âncoras e bolas de ferro na sua canela para você ficar cada vez mais fundo porque você é meu e me pertence, é assim que você vê um relacionamento abusivo. Total. Eu gostei dessa imagem da âncora e das asas, sim. Muito boa.